Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Fique conosco, estaremos falando aí sobre um tema muito interessante e que acredito que vai ser de edificação para a vida daqueles que estão tanto vendo quanto ouvindo este vídeo. O tema de hoje, eu queria falar justamente sobre ainda existe apóstolos nos dias atuais, repetindo um tema, justamente com uma pergunta, né, logicamente uma pergunta, e darei a resposta. Ainda existe apóstolos nos dias atuais? Alguns irmãos defendem que não. Por um lado estão certos, outros dizem que sim, por um lado também estão certos, porque as escrituras nos dão uma visão ampla sobre este assunto. Primeiro vamos tentar entender qual o significado da palavra apóstolo. Apóstolo retirado do grego. Do grego significa apóstolo. Apóstolo no português, no grego apóstolo, que significa embaixador, mensageiro, o enviado extraordinário. Tá? Nós vamos ver algo aqui interessante. Eu queria usar o texto de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, que nos diz justamente o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí você vê os dois significados, de apóstolos e de evangelistas. Apóstolos é justamente aquele que é enviado por uma denominação, como está no contexto ou justamente na interpretação de Efésios capítulo 4. Efésios é aqueles que são enviados. Evangelistas somos todos aqueles que aceitaram ou reconheceram, melhor dizendo, Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, o apóstolo, neste sentido, ou enviado neste sentido, significa aquele que é designado por uma igreja. Evangelista é todo aquele que reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas vidas, né? Vamos entender aqui dois significados. Temos, na minha visão, o sentido especial da palavra e o sentido geral ou também sentido amplo, poderemos dizer justamente assim, né? Porque tem um sentido especial, sentido geral e amplo, tá? No sentido especial, apóstolos são justamente aqueles que viram Jesus após a ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o evangelho e a estabelecer igrejas. Tá? Estes são a base, esses são os fundamentos, a estrutura da doutrina cristã. Tá? Que justamente temos por ela as escrituras sagradas, tá bom? Nós vemos a eleição dos 12 em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4, né? Neste sentido especial, são aqueles que justamente Cristo selecionou e enviou pessoalmente, né? Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4, que são justamente esses especiais. E também nós temos Atos capítulo 1, versículo 21 ao 26, quando Pedro, após a partida de Cristo aos céus, a ascensão de Cristo aos céus, ele junta os seus irmãos e fala com aqueles que estavam ali, os 11, na verdade os 10, né, com Pedro, justamente colocando como os 11, e fala com seus irmãos que deveria alguém tomar o lugar de Judas, como está escrito nas Escrituras Sagradas ou na profecia, nas profecias bíblicas, né? E então Pedro, juntamente com os apóstolos, levantam dois homens, né? José o Justo e justamente o Matias, e aonde Pedro ele dá uma explicação lógica que aqueles que deveriam assumir esse apostolado no lugar de Judas deveriam ter acompanhado Cristo desde o batismo do Jordão até a sua ascensão aos céus, né? Então Atos fala justamente sobre isso. E algo interessante que eu também queria frisar, que não era somente os 12,
mas Paulo, ele afirma que ele viu a Jesus. Então, quando Pedro ele fala que precisaria alguém assumir esse apostolado, precisaria ter visto tanto o batismo como a sua ascensão aos céus de Cristo, justamente em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo ele dá essa referência dizendo, eu vi o Senhor. Né? E Atos capítulo 9, a conversão de Saulo, justamente também nos dá essa base para falarmos que Saulo, o grande apóstolo dos gentios, Paulo, ele também viu Jesus, tanto em Atos, como ele faz também referência a 1 Coríntios capítulo 9, tá, meus irmãos? Então nós vemos que a base, o fundamento, a estrutura do cristianismo justamente está designada entre os 12. Tá? Nós vamos ver algo interessante em Lucas, mas antes, deixa eu ler um versículo aqui que diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quem eram esses apóstolos? Os 12, tá? E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Então, a base, o fundamento, a estrutura do cristianismo, as escrituras sagradas, logicamente dadas através dos apóstolos. Mas Lucas, capítulo 6, versículo 12, nós temos algo interessante. O grande doutor Lucas, ele fala justamente do seguinte, em Lucas capítulo 6, versículo 12, ele fala sobre a escolha dos 12 apóstolos, né? Aquele que as escrituras nos dão base, né, a eleição dos 12, a Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 9, ele fala justamente que esses 12 foram enviados por Cristo, né, Jesus deu poder para esses 12, para eles irem justamente a pregar, a fazerem maravilhas. E em Lucas capítulo 10 faz o seguinte, fala da missão dos 70 discípulos. Né? Olha só a estrutura de Lucas, dando-nos também justamente base para afirmar que ainda existe apóstolos. Tá? Vou explicar. Tá? Então Lucas capítulo 6, versículo 12, diz justamente a eleição dos 12. Lucas 9, os 12 foram enviados, fazendo aí a distinção dos 70. Então a base está sobre os 12, não está sobre os 70. Então no capítulo 10 fala justamente da missão dos 70. Tá bom? Então nós vemos aí no sentido especial da palavra, não existe mais apóstolos. Porque os 12 hoje já não existem. Mas hoje estão esperando Cristo voltar dos céus para justamente levá-los para a glória, tá bom? Então, no sentido especial, não existe os fundamentos do cristianismo, os 12 apóstolos, não os 70, os 12, como Lucas ele faz grande ênfase sobre justamente isso, no sentido geral, no sentido amplo. O que significa isso? Um representante designado por uma igreja. Grande exemplo, os primeiros missionários da igreja primitiva, tá bom? Então, neste sentido amplo, nesta visão geral, nós acreditamos que ainda existe apóstolo. Por quê? Porque o próprio sentido da palavra nos dá estrutura, base para acreditarmos justamente nisso. Por quê? Como eu falei, apóstolo no português, no grego apóstolo significa embaixador, mensageiro, enviado extraordinário. Tá? Então nós vemos o seguinte, que em Atos capítulo 14, versículo 4 e 14, diz que Barnabé e Paulo, eles foram enviados, ou seja, eles eram apóstolos. Tá? Depois você vê lá, Atos capítulo 14, versículo 4 e 14. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 23 e 24, diz que o grande apóstolo Paulo ele também diz que há outros enviados, ou outros embaixadores, né? Que justamente são anônimos. Ele não dá nome para esses enviados, né? Porque em 2 Coríntios, 8:23, ele fala que ele envia tanto Tito quanto também os anônimos, ou seja, os anônimos no sentido de enviados, no sentido justamente da palavra de embaixador, e apóstolos, enviados, anônimos, apóstolos. Filipenses capítulo 2, versículo 25, também fala de Epafrodito, que a igreja de Filipe envia
justamente Epafrodito, para ir diante de Paulo, e Paulo fala que ele foi um enviado da igreja. Neste sentido de enviado, é justamente o sentido da palavra apóstolo. Tá? Também nós vemos algo interessante em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 26. Esse eu queria ler com os irmãos, já estou encerrando o vídeo bem rápido. Tá? Diz assim: e não buscamos glórias de outros homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Tá? Então Paulo aqui ele fala para a igreja de Tessalônica que ele trabalhou duro, arduamente, para não ser pesado à igreja. Mas ele fala de apóstolos de Cristo. Quem são esses apóstolos? Se nós olharmos o contexto, nós veremos o seguinte, que esses apóstolos eram justamente Paulo, Silvano, que tem o seu nome também descrito como Silas. Então Silas e Silvano são a mesma pessoa, e Timóteo. Então aí nós vemos que Paulo ele designa justamente a palavra apóstolos, tanto para ele, tanto para Silvano e quanto para Timóteo. Então, apóstolos de Cristo. Então, o que nós vemos? Nós vemos que no sentido especial da palavra não existe os 12, a fundação, o fundamento bíblico, a estrutura para o cristianismo, para a igreja justamente está nos 12, que através dos 12 veio que o Novo Testamento para cada um de nós, e ela é inerrante, palavra inerrante, quem erra são justamente os homens, mas a palavra é inerrante, tá bom, meus irmãos? No sentido especial da palavra, estes homens, que está fundamentado as Escrituras Sagradas. No sentido especial de embaixadores, mensageiros e enviados, ainda temos apóstolos, tá bom, meus irmãos? Essa é uma visão bíblica e nós não podemos negar os fatos, embora nós da Assembleia de Deus, nós acreditamos, nós reservamos, nós não acreditamos não, nós reservamos esse título apóstolos apenas para os 12, tá? Neste sentido de justamente de respeitarmos justamente o que esses homens fizeram para o cristianismo. Então, nós, assembleanos, repetimos, os assembleanos, tá? Clássicos, tá? Assembleanos bíblicos, tá? Reservamos esse título para justamente esses 12. Mas há alguns irmãos que justamente falam e querem ser chamados de apóstolos. Também não vejo nenhum problema, porque nós temos base e estrutura para dizermos que eles ainda existem, no sentido, novamente falando, no sentido de enviados, no sentido de mensageiros. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Esse vídeo aí foi bem rápido, vou tentar fazer vídeos mais ou menos 15 minutos, para não ser enfadonho, né? Porque alguns irmãos aí já não gostam muito de ver vídeos muito longos assim, então nós vamos estar aí justamente colocando entre 15 e 16 minutos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Repetindo, sentido especial, não existe, os apóstolos morreram. No sentido geral, de enviados, embaixadores, mensageiros, ainda existe apóstolos. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.